Essa aí. Aí sou eu. Apenas está Temos. continua pequena. Alexandre. Alexandre. É. Você só tá sem óculos. É. Mas quando eu tô sem óculos, eu não enxergo pequeno, eu enxergo embaçado. É diferente. Fica tremida as letras. Pode começar? Pode prestar atenção, hein? Então, a minha aula vai ser com o tema de educação na Grécia Antiga. Mas para eu falar de educação na Grécia Antiga, eu tenho que falar de duas coisas. O que foi a Grécia Antiga e por que é importante se estudar a educação na Grécia Antiga. Porque eu sei que estudar o bagulho que não é importante se estudar é bem dinamite. Então, a Grécia Antiga, ela foi uma civilização que viveu há bastante tempo atrás no Golfo Pérsico, antes de Cristo, aliás, muito tempo atrás. E ela foi gigantesca. Ela pegava, tipo, do finalzinho da Espanha, do sul da Europa, até o início do Oriente Médio, na Turquia, pegando um pouquinho da África lá embaixo. Então, toda aquela área ali era da Grécia Antiga. E é importante se estudar a Grécia Antiga porque ela foi um grande berço da civilização ocidental. Então, tem uma frase do Karl Marx que ele fala: a história se repete, ora como tragédia, ora como farsa. E mesmo que essa frase não seja exatamente sobre isso, seja sobre materialismo, essa frase ela denota como é importante para saber a história. Porque tem uma grande diferença entre autocrítica e autofagia. Porque a gente tem que saber criticar tudo que a gente acredita, mas nunca abandonar nenhum dos nossos princípios, se certo eles estiverem. E isso eu vou dar mais detalhes depois. Então, por isso é importante saber, porque para a gente conseguir construir uma sociedade mais igualitária, mais correta, a gente tem que conhecer sociedades passadas para saber no que eles erraram, no que eles acertaram e no que pode mudar. Se a gente não souber, ele vai ser um bando de imberbe. A gente vai saber o que aconteceu para a gente estar aqui, o que pode acontecer para a gente mudar e melhorar, e a gente vai ficar parado no tempo. Então, a educação grega, a Grécia Antiga como um todo tem 5 períodos: pré-homérico, homérico, erudito, clássico e helenístico. Mas a educação grega, ela é dividida em 4 períodos. Um não é tão grego, mas é importante saber porque é onde descambou a educação grega, que é o romano. Mas, em tese, é o período homérico, o período clássico, o período helenístico e o período romano. O período homérico se baseou nas ideias desse cara aqui, ó, que era Homero, que foi um poeta. Inclusive, estou com o livro de Homero aqui, A Ilíada, um dos livros mais importantes da história, e eu quero que eu vá passando para trás. Se quiser folhear, folheia, se não quiser, tanto faz. E o Homero ele foi tão importante nessa época porque se tinha uma coisa chamada religião da rivalidade. O que era a religião da rivalidade? Era a máxima homem contra Deus. O homem da época do período homérico e a educação se baseava nisso, a paideia se baseava nisso, que era como se chamava o estilo educacional grego. Ela se baseava em o homem tentando alcançar a glória divina, que no caso não era o Deus cristão nosso, era os deuses gregos, os deuses do Olimpo. Aí entra Zeus, Atenas, Poseidon, todos esses deuses. E então eles tinham um conceito de honra muito forte. Tem uma frase sobre esse período que fala que o homem prefere morrer do que perder sua honra. E como eles iam alcançar essa honra? No campo de batalha. Eles iam alcançar essa honra lutando em alguma guerra. Tanto que um cara que ele fosse um agricultor, um escravo que trabalhava capinando lote naquela época, ele não tinha prestígio em uma sociedade, mesmo que o trabalho dele fosse importante. Mas quem tinha prestígio naquela sociedade eram os militares, era quem ia para a guerra, lutava e assim, segundo a crença homérica, alcançava a glória divina. Tanto que naquele livro ali, a gente vê a história da Guerra de Troia, e nessa história a gente tem os heróis que eram, não necessariamente humanos, mas que eram pessoas que chegavam à glória divina lutando, como por exemplo Agamenon ou Ajax o Grande, e a gente tem os deuses, por exemplo Zeus, que luta do lado de Troia, Aquiles e outros, Apolo e outros deuses que estão lutando na guerra, para você ver o quanto isso era presente. E tem um jogo, talvez você conheça, chamado God of War,
Vocês conhecem? Sim. Esse jogo é um suco de educação homérica, porque eu li um pouco eu fiz um trabalho há muito tempo sobre o Kratos, e ele é um espartano, e ele, no jogo todo, está tentando derrotar os deuses. Tanto que o boss final desse jogo é Zeus. Então, basicamente, era isso que eles pregavam. Eles pregavam que o homem deveria se honrar no campo de batalha e alcançar a glória divina. Aí, ok. Aí começaram a surgir isso aqui, as polis, que eram cidades e estados autônomas, que é basicamente o que seria agora hoje em dia, se Caxias fosse um país, aí Rio de Janeiro fosse outro país, aí tivesse o Porte 8 aqui dentro, que fosse uma república independente, seria uma outra polis. Então as polis eram cidades que também eram estados, eram cidades que tinham a sua autonomia, que eram países. E nesse período das polis surgiu o período clássico da educação, que aí nesse caso, Esparta manteve a ideia de Homero. Basicamente, Esparta continuou com aquela educação militar, só que agora tinha uma participação estatal bem maior. Porque em Esparta, os meninos eles iam para as escolas militares já novos para aprender a serem guerreiros. E Atenas teve uma coisa bem diferente, que Atenas e Esparta foram as duas cidades-estados, as duas polis mais influentes da época, e elas eram contrárias. Isso até deu uma merdinha depois, só que vou chegar a isso aí. De onde eu parei? Ah, sim. Atenas teve uma pressão popular muito forte. Então, ao invés de ser uma oligarquia, que é quando o poder está na mão de poucos, uma oligarquia rural, basicamente os agricultores, que também eram militares, de Atenas, mandavam em todo mundo, e grande parte da população era escrava. Só que aí tem uma pressão popular, aí a importância de se estudar a história. A pressão popular de Atenas fez com que no governo de Solon ele abolisse a escravidão por dívida, porque naquela época e naquele lugar a escravidão era feita por dívida. Então eu trabalhava com você, aí o patrão ele inventava um objeto que quebrou e falava: tu está endividado, tu vai trabalhar para mim para eu cobrar essa dívida de você vai pagar essa dívida com o seu trabalho de escravo. E assim a pessoa ficava se endividando pro resto da vida, porque ela se endividava com comida até que era servida para ela. O Solon ele aboliu isso e ele estabeleceu assembleias populares. Agora, as assembleias populares eram para o povo poder ter uma participação na política, então o povo ia propor ideias para a elite e a elite ia ver se acatava ou não. Mas para o povo conseguir convencer a elite, eles tinham que ter algum preparo. Não tem como os caras convencerem a elite com nada. Então começou a ter uma valorização muito maior do intelecto do que da força militar, mesmo que ainda tivesse, mas bem menos que Esparta. Daí, com isso se desenrolando, começou a ter também uma valorização muito grande das artes e desse tipo de valência. Se aprendia muito em Atenas o teatro, a música, a escrita era muito valorizada em Atenas. E assim, vocês percebem que Atenas e Esparta não tinham nada a ver, né? Essas duas cidades aqui se odiavam bastante. Isso começou e as outras cidades-estado também se odiavam um pouquinho. E isso começou a resultar em algumas guerras, até chegar na guerra entre essas duas cidades-estados aqui, Atenas e Esparta, que foi a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra decisiva para a história do mundo, porque as duas cidades começaram a guerrear feio, e as duas cidades ficaram tão destruídas que mesmo que Esparta tivesse vencido a guerra, assim que Esparta venceu, veio essa cidadezinha aqui, Tebas, e começou a guerra com Esparta e tomou Esparta. E mesmo que Tebas tenha tomado Esparta, estava tudo muito enfraquecido na Grécia, porque estava tendo uma sucessão de guerras e começou a morrer bastante gente, começou a se perder muito recurso, se perder muita infraestrutura. E isso abriu caminho para esse mano aqui, o Alexandre, que é grande, o Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, que era o imperador da Macedônia, e ele era um helenista. Sempre que vocês ouvirem falar em helenismo, helenístico, vocês sabem que tem alguma coisa a ver com a Grécia, porque o povo helênico é um povo grego daquela época. A Macedônia era um povo grego, só que era bem desprezado pela Grécia. E daí, quando o Alexandre, que era um gênio da guerra, o cara nunca perdeu uma guerra na vida, ele morreu porque foi envenenado, ele percebeu esse enfraquecimento das cidades-estado da Grécia, ele começou a atacar a Grécia
e conseguiu dominar a Grécia culturalmente, com a cultura helênica. E assim começa o período helênico. O principal ponto do período helênico é um negócio chamado educação cosmopolita. A educação cosmopolita é basicamente a educação sem fronteira, porque naquela época se limitava muito a educação da sua polis. Se você era de Esparta, você não aprendia nada de Atenas. Se você era de Tebas, você não aprendia nada de Troia. Se você era de Troia, não aprendia nada de Atenas. Mas com a educação cosmopolita que o Alexandre o Grande promoveu, começou a se ter uma abertura muito maior da educação. Então, começou a se ter uma educação muito mais diversificada. Tanto que surgiram 5 ou 4, não lembro agora, as escolas principais, que era a escola platônica, aristotélica, perronista, estoicista e epicurista. Então, elas, basicamente, cada um deles é um filósofo, mesmo da estoicista que não é um filósofo, mas Platão no platonismo, Aristóteles no aristotelismo, Epicuro no epicurismo e Perrô no perronismo. Cada uma dessas escolas tinha uma coisa a se tratar que era diferente. Por exemplo, o Aristóteles ele ia tratar da filosofia, a escola aristotélica ia tratar da filosofia aristotélica, ia tratar do ato da potência, ia tratar da metafísica aristotélica. A escola platônica é a mesma coisa que Platão, ia tratar dos textos sociais de Platão, como a República. A escola perronista, ela negou Aristóteles e Platão, porque ela acreditava que é impossível você conhecer, basicamente. Que aquilo é porque é. Por exemplo, eu sou um ser humano, não porque eu sou um bípede sem pernas, como Platão propusera antes de Diógenes refutar ele. Eu sou humano porque eu sou humano, simplesmente. Bom, as coisas são porque elas são. Então, a educação perronista se baseava nisso, e ela tentava a busca da felicidade bastante com base nisso. Como eu não consigo explicar a realidade que a gente vive, eu não vou tentar. Eu vou viver nessa escuridão. A escola estoicista acredita em algo semelhante, mas não tem nada a ver. Porque ela acredita que tudo que a gente faz já estava predestinado por nossa racionalidade. Então, ela acreditava que o nosso destino não tinha que inferir tanto na gente. Se a gente não tem como alterar algo, não tem para que se preocupar com isso. Por exemplo, está tendo agora a guerra da Ucrânia. Eu posso mudar a guerra da Ucrânia? Para que eu vou me preocupar com a guerra da Ucrânia? Era isso que o estoicismo pregava. Eu não vou ficar mal por causa da guerra da Ucrânia se eu não posso mudar. Eu não posso ir lá, dar um tapão no Putin no Zelensky e falar, para. Ele não vai parar. Enfim, então o estoicismo pregava isso. O epicurismo pregava que a gente era um aglomerado de milhões de átomos. Pregava que a gente era um aglomerado de milhões... Eu não estou te ouvindo antes. Um aglomerado de milhões de átomos e que a nossa felicidade ela tinha que vir dos pequenos prazeres, que era o extremo oposto do estoicismo, porque o estoicismo sempre foi muito contrário aos pequenos prazeres. Então eles pregaram, por exemplo, que a minha felicidade ela vem porque eu como muito doce, eu gosto de comer doce, porque isso é um pequeno prazer da minha vida que é muito presente. A minha felicidade vem porque eu, sei lá, se recebo cafuné de alguém e isso me dá felicidade. Essa era a filosofia epicurista. Então, o Alexandre, ele foi levando seu governo, e quando ele tinha, se eu não me engano, se o professor souber, pode me corrigir, 31 anos, ele foi envenenado. E aí ele morreu. Só que o Alexandre, ele não tinha descendente. Então ele virou uma crise interna tão desgraçada na Macedônia, que a Macedônia caiu. O maior império do mundo, Alexandre conquistou todo o mundo conhecido, todo não, mas a grande maioria do mundo conhecido. Ele era um cara genial, ele tinha uma didática, uma capacidade de fala genial. Eu até gostaria de pedir para o professor para eu recitar o motim do Alexandre Grande, eu posso? Eu escrevi aqui o motim dele em Opis. Foi basicamente, ele estava num cerco militar e as tropas dele estavam querendo voltar para casa. Tinha muita gente ferida, muita gente ficando velho. Aí ele começou a dar um discurso, um motim na cidade de Opis. Aí ele falou isso aqui. Mas se todos vocês querem ir, então todos vocês vão para casa e contem sobre como o seu rei, Alexandre, conquistador dos persas, medos, bactrias e citas, que agora governa sobre os Patras, Carásmios e Hircânios até o Mar Cáspio, que marchou sobre as montanhas do Indo Kush,
cruzou os rios Amudares, Tanais e até o Indo, o primeiro a cruzá-lo desde o próprio Dionísio. Eu teria ajudado em fases também se você não tivesse se acovardado, que velejou para o grande mar desde a boca do Indo, cruzou o deserto de Gedrósia, onde ninguém havia levado um exército, que tomou a Carmênia, enquanto a minha tropa velejava o Golfo Pérsico. Quando chegarem em casa, vocês contam a eles que quando voltaram para Susa, o abandonaram e voltaram para casa, o deixando sob a proteção de estrangeiros que vocês conquistaram. Talvez esse relato pareça glorioso aos olhos dos homens e digno aos olhos dos deuses. E quando ele falou isso não é todo o discurso, ele fala por quase meia hora. É só o finalzinho do discurso. Quando ele fala isso, os caras ficam tão tocados que eles não botam casa. Eles continuam indo no cerco dele, porque o cara ele tinha um poder de persuasão tão grande que com meia hora de discurso ele convenceu um exército para continuar marchando. Esse era o Alexandre Grande, Alexandre Magno, que para muitos é considerado o maior ser humano da história, mesmo que haja controvérsias, por ser uma questão alternativa. Então, quando ele morreu, ele não deixou um sucessor por seu nome. Então começou a ter algumas guerras internas e o reino dele, a Macedônia, teve uma crise interna gigante. Daí surgiu a chance do Império Romano se estabelecer. Eu não vou entrar tanto na questão romana porque não é muito minha matéria, só é mais o que aconteceu depois da minha matéria, imediatamente depois. Mas basicamente começou a se ter uma educação unificada e sob a responsabilidade do Estado. Uma educação unificada e sob a responsabilidade do Estado garante que todo mundo vai estudar? Não garante. Então só estudava quem era da elite e mesmo assim tinha uma grande diferenciação por gênero, porque as mulheres romanas elas estudavam o básico de escrita e matemática. Os homens estudavam tipo, até os 14 anos no máximo, geralmente até os 13 ou 12. Os homens eles estudavam tudo. Eles estudavam teologia, eles estudavam matemática, eles aprendiam a manusear plantações, agronomia, eles estudavam filosofia bem a fundo. Então, em resumo, a Grécia Antiga foi uma civilização do Golfo Pérsico. Golfo Pérsico? Esqueci. Golfo Pérsico. Foi uma civilização do Golfo Pérsico. Passou pelo período Homérico, com a religião da rivalidade, que foi pelo nome que iria alcançar a glória divina. Passou pela educação clássica, que era muito diferenciada entre Atenas e Esparta, mas também tinha outras cidades-estados que não eram relevantes, mas, enfim, foi onde começou a se trabalhar a capacidade de fala, tanto que a gente vê os sofistas, que o professor Alberto já explicou. Depois passou pelo período helenístico de Alexandre o Grande, que foi quando começou a ter uma educação mais abrangente, que abrangia mais a área da filosofia, que abrangia mais lugares. E terminou na educação romana, que não é bem grega, porque é romana. E foi uma educação bastante completa para quem podia estudar completamente. Então o que a gente pode lembrar disso? Primeiro, que não é pela qualidade de uma coisa que ela vai ser inclusiva. Isso é educação romana. Porque, por exemplo, eu vejo muita gente falando sobre a qualidade de vida de alguns países, não vou citar quais porque não é uma aula de política, que simplesmente não estão igualitários. Tu fala, tem não sei quantos bilionários, tem não sei quantas pessoas nesse país são bilionários. Aí tu vai ver, o país tem uma taxa de fome enorme, o país tem uma taxa de segurança alimentar enorme. Então não é que alguma coisa tem uma qualidade que ela vai ser uma coisa boa, porque nem sempre para todos. Geralmente, num contexto ou de Roma ou da nossa sociedade atual, é reservada à elite. Como Alexandre o Grande, a gente aprende que a educação não pode ter uma fronteira. Por exemplo, eu particularmente tenho um cunho socialista, eu sou uma pessoa de esquerda. Isso não me impede de ter ido a Adam Smith, que é o principal teórico do capitalismo. Porque eu quero aprender o que aquele cara pensa para eu saber o que eu estou criticando. Eu quero aprender a literatura russa, mesmo que eu more no Rio de Caxias. Eu quero aprender a literatura da Polinésia, porque é maneiro, eu tenho que conhecer lugares. Aqui, a gente aprende sobre como a educação não pode de jeito nenhum ser militar. Porque a gente viu muito bem que
não deu muito certo em Esparta, e Atenas, que tinha uma educação mais desenvolvida na questão intelectual, tinha um poder educacional muito maior. E aqui em Homero não tem muito o que se tirar, mas, enfim, também é uma coisa a se aprender. Eu também gostaria de ressaltar sobre a questão da autocrítica e da autofagia, que Atenas era uma democracia. Concordam? Sim. Era uma democracia para quem? Era uma democracia para os homens maiores de 18 anos que foram nascidos em Atenas e que tinham pais atenienses. Era uma democracia. O que a gente pode tirar disso? A democracia, por causa disso, não pode ser jogada no lixo. Pode falar, não, a democracia não está certo porque em Atenas era assim. Mas agora, a gente pode tirar disso um ensino que a democracia ela tem que ser uma democracia para todos. Não pode ser uma democracia para a elite. Não pode ser uma democracia para os homens. Não pode ser uma democracia para o povo do país, para uma etnia só, para uma classe só. Tem que ser uma democracia para todos. Porque democracia é o poder do povo. Já na palavra fala isso. E o povo não é somente as pessoas. Muito obrigado.